aqui é a Fernanda Fratarola. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a redação integrada do TOEFL IBT. Lembrando que a redação integrada é a primeira redação que você vai fazer na sessão do Writing. A sessão do Writing é a última redação da prova. E essa redação, então, ela mescla habilidades, né? A gente tem um texto seguido por uma aula que a gente vai ouvir e depois a gente tem que produzir a nossa redação. Então, a gente está sendo avaliado aí, são várias habilidades juntas e por isso essa redação se chama Integrated. E então a gente vai falar um pouco sobre o texto que vai aparecer na tela. Então esse texto, ele é um texto de mais ou menos entre 200 e 300 palavras, você tem 3 minutos para ler esse texto. É um texto sobre um tópico acadêmico, que geralmente tem 3, 4 parágrafos. A gente coloca 3 porque já houve casos de provas que o texto tinha 3 parágrafos, mas o mais comum mesmo, 99% das vezes, a gente tem um texto com 4 parágrafos. Esse texto fica então na tela para você durante 3 minutos, é o tempo que você tem então para ler esse texto. Depois disso o texto some, ele desaparece da tela e inicia o áudio, onde a gente vai ouvir uma aula sobre também esse mesmo tema que a gente leu no texto. E depois que essa aula termina e o seu tempo para produzir a redação começa, 20 minutos, esse texto aparece na tela de novo. Então a gente fica com uma parte da tela para você escrever, o lado direito, e a outra metade da tela, o lado esquerdo, você tem o texto. Isso passa pra gente algumas informações importantes, né? A primeira informação importante que isso passa pra gente é que os nossos pontos provavelmente, então, não vêm do texto, se o texto está ali na tela enquanto você está escrevendo a sua redação. Nosso desafio nessa redação aqui é justamente as informações que vêm do áudio. E aí você pode falar assim, tá, Fernanda, mas então o que eu faço com esse texto? Então, esse texto, ele vai preparar a gente para o áudio. Ele vai fazer a apresentação do tema, né? Então, nesse texto, a gente descobre sobre o que é que a gente vai ler e ouvir, qual é o tópico, então, da nossa redação. E a gente tem também a preparação para o áudio, no sentido de que a informação que a gente vai ouvir no áudio vai se opor a essa informação que foi entregue no texto. Então, a gente vai precisar ir na nossa redação justamente fazer isso, apresentar essa oposição. E é por isso que o texto ele é tão importante e ele ajuda tanto a gente, uma vez que ele vai preparar a gente para aquilo que a gente vai ouvir. Tá? O que é importante aqui nesses 3 minutos, então, é que a gente organize. Então, se prepare, né, pro áudio. E como é que a gente faz essa preparação, então? A gente, no dia da prova, você recebe folhas de papel rascunho. Então, a gente vai pegar uma folha dessa e a gente vai dividir essa folha. Então, como é que a gente vai dividir essa folha? A gente vai dividir essa folha e como vai ficar dividida a nossa tela, né? Quando a gente estiver escrevendo a nossa redação. A gente vai fazer uma linha no meio para dividir. Um lado, a gente vai ter as informações do texto, lado esquerdo, reading, e do lado direito, a gente vai ter as informações do áudio que a gente vai ouvir. A gente fez, então, essa linha no meio da folha, e aí depois a gente vai fazer linhas horizontais, de forma que faça uma linha aqui, e aí no espaço aqui de cima a gente vai escrever o que é referente à introdução. Depois, embaixo dessa linha, a gente vai escrever a primeira razão, então a gente vai fazer uma outra linha. Embaixo da segunda linha, segunda razão. Terceira linha, embaixo, terceira razão. Então, é assim que vai ficar dividido o nosso papel. A divisão e a organização desse papel é muito importante. Por quê? Porque vai te ajudar a escrever uma redação bem organizada e vai te ajudar na hora de você fazer as suas anotações durante o áudio. E é por isso que é muito importante fazer essa estrutura, que é super simples, não vai tomar segundos do seu tempo. E ajuda a gente a se organizar. Então, esse texto está na tela, a gente já está com a folha bonitinha ali, tá com o texto na tela, você tem 3 minutos para ler esse texto, o que você vai fazer com essa informação? A gente vai escrever palavras-chave, coisas que vão ajudar a gente a se lembrar o tópico e as razões que foram entregues pelo autor, porque a gente lembra que eu falei que o texto prepara a gente para o áudio? Então, se a gente anota
coisas, palavras-chave que ajudam a gente a se lembrar das razões do autor, a gente já sabe já o que a gente vai ouvir, né? Então, durante o áudio você está escutando, você já sabe qual é a próxima razão que o professor vai se opor. Isso aumenta a sua compreensão daquilo que está sendo dito. Então, é importante a gente anotar palavras-chave. A gente não precisa copiar um monte de coisa do texto, porque o texto ele vai voltar para a tela. Ele vai aparecer de novo. Então, a gente não precisa ficar escrevendo frases. São palavras-chave mesmo que vão ajudar a gente a se lembrar, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do que é um texto. Isso aqui foi tirado do site oficial da ITS. Você encontra o link para esse exercício da ITS. Aqui a gente tem só o texto. Você encontra o link para esse exercício aqui na descrição do vídeo. Esse é o material oficial, não é de produção nossa. Então, aqui a gente tem... Isso aqui é o texto. E aí, o texto ele é importante porque prepara a gente para o áudio. Ele também é importante porque a nossa redação vai ser um espelho desse texto. Então, lembra que eu falei que a tela, na hora que você vai escrever a sua redação, a tela fica dividida? Do lado direito você tem o espaço para você escrever, do lado esquerdo você tem o texto. Então, a nossa redação é um espelho desse texto. Então, o texto tem 4 parágrafos, assim também terá a nossa redação, 4 parágrafos. Mesma estrutura. Introdução, o primeiro parágrafo, a razão que é entregue no primeiro parágrafo do texto é justamente a razão que você vai se opor no primeiro parágrafo de desenvolvimento da sua redação e por aí vai. Então, um espelho. Então, aqui, nesse primeiro momento em que você precisa anotar, você tem 3 minutos. Então, nesses 3 minutos, é claro que a gente vai tentar ler o máximo possível do texto, de preferência ler o texto todo, mas a gente está focando aqui em coisas que são cruciais para a gente. Primeiro é saber qual é o tópico desse texto e sobre o que a gente vai abordar. Essa informação geralmente é encontrada na última frase ou nas 2 últimas frases da introdução. Então, aqui a gente tem as 2 últimas frases. Around the world, many wood companies have adopted new ecologically friendly practices in order to receive eco-certification. However, it is unlikely that wood companies in the United States will do the same for several reasons. Então, aqui a gente já sabe que o tópico é essa questão de adotar ou não adotar essa certificação e a gente já sabe a opinião do autor. A opinião dele aqui é improvável que as empresas nos Estados Unidos façam a mesma coisa for several reasons que ele vai apresentar aqui embaixo. Dessas razões aqui, novamente, o que a gente vai querer são palavras-chave. Então, a gente tem geralmente as razões logo na primeira frase de cada parágrafo de desenvolvimento. Ler essas frases não significa que ler o restante do texto não é importante. Então, a gente tem que ver essa questão do gerenciamento do tempo. Da introdução, o que é mais importante pra gente é certamente o tema e a opinião do autor, que a gente vai encontrar aí na última ou nas 2 últimas frases. Quando a gente está falando sobre as razões, a gente vai selecionar as razões, porque a gente está tentando montar ali, né, o esqueleto nas nossas anotações das coisas mais importantes para a gente se preparar para o áudio, mas é importante que a gente tente ler toda a razão de uma forma completa. Então, ler o parágrafo todo. A gente não precisa anotar tudo, porque esse texto vai voltar para a tela, certo? Então, aqui eu sublinhei as razões e a gente vai ver que os parágrafos que vêm, as informações, as frases que vêm depois das razões são explicações dessas razões. Então, a gente tem aqui, ó, First, American consumers are exposed to so much advertising that they would not value or even pay attention to the eco-certification label. Então, essa é a razão, né? Então, too much advertising, they won't pay attention, and that's it. E aí, a gente tem a explicação dessa razão depois. Because so many mediocre products are labeled new or improved, American consumers do not place much trust in advertising claims in general. Então, tá aqui, existe uma explicação. Quando a gente for anotar, a gente... olha, eu tô com tempo, eu posso anotar, então, a palavra, sei, mediocre products, isso vai me ajudar? Eu posso anotar that consumers
do not place much trust in advertising. Você pode anotar palavras-chave que vão te ajudar. O importante aqui é a gente ficar de olho no tempo. O mais importante aqui é essa questão da exposição, a questão da confiança. Então, palavras-chave. E aí a gente tem o segundo parágrafo de desenvolvimento com a segunda razão, né? Second, eco-certified wood will be more expensive than uncertified wood because in order to earn eco-certification, a wood company must pay to have its business examined by a certification agency. Então, a gente tem a questão do preço. Então, aqui é uma notação simples, né? More expensive. E aí você pode botar mais detalhes, mas o mais importante aqui pra gente é entender essa questão que está sendo defendido pelo autor, que o preço é um problema, né? O preço desse produto depois. E aí a gente tem a explicação dele, né? This additional cost gets passed on to consumers. American consumers tend to be strongly motivated by price. A gente tem toda a explicação dele depois, que é importante a gente ler, que prepara a gente ainda mais para o áudio. E aí o terceiro parágrafo, mesmo esquema, né? Na primeira frase a gente tem então a apresentação da razão. Third, although some people claim that it always makes good business sense for American companies to keep up with the developments in the rest of the world, this argument is not convincing. Então ele vai explicar então por que não é. Então talvez uma boa ideia aí se manter ligado no que está acontecendo no mercado internacional. E aí ele vai fazer essa explicação. Pursuing certification would make sense for American wood companies only if they marketed most of their products abroad, but that's not the case. E ele vai explicar. Então, tudo que a gente conseguir ler daqui é importante, mas o que a gente vai fazer mesmo, as anotações, são das palavras-chave. O que é importante aqui é a gente ter essa noção de que isso prepara a gente no sentido de que a gente já sabe, então, que o autor vai se opor a isso aqui, então ele vai achar que há sim boas razões para as empresas americanas buscarem essa certificação. Então aqui no primeiro parágrafo ele falou dessa questão de advertising, falou que as pessoas não prestariam atenção a essa certificação. Então a gente sabe que o que a gente espera que o professor fale no áudio é que as pessoas vão prestar atenção nessa certificação sim, e que ele explique por que as pessoas vão prestar atenção nessa certificação, por que as pessoas vão acreditar nesse advertising, né, no que está sendo apresentado nessa propaganda, nesse comercial. Então, assim, a gente espera esse tipo de informação. Quando a gente vai para a segunda razão, ele fala essa questão do preço. Então, a gente espera que ou o autor ou o professor fale que não vai ser mais caro, porque ele fala will be more expensive no texto, né? Então, a gente espera ou que ele diga que não vai ser mais caro, ou que ele explique por quê. Que essa diferença de preço não necessariamente é uma objeção para o consumidor, né? Então, a gente tem que ter alguma coisa aí relacionada ao preço disso. E aí, no último, a gente tem, então, essa relação com o mercado internacional, né? Se é ou não é importante observar o que acontece no mercado internacional e por quê, né? Então, a gente espera isso. E isso já prepara, então, a gente muito para o que a gente vai ouvir. A gente já tá na expectativa, a gente já tá esperando, então, todas essas explicações. E aí, quando a gente anotar, você pode anotar que é uma sugestão, é só para mostrar, né? Você vai anotar, claro, aquilo que fica claro para você, né? Aquilo que você vai olhar e você vai conseguir se lembrar daquilo que foi dito, tá? Então é importante fazer exercícios, é importante praticar, para que você saiba, então, se eu anoto assim, eu consigo me lembrar depois, então, que consumers are exposed to much advertising or to so much advertising that they wouldn't pay attention to the eco-certification label. Consumers don't trust in advertising claims. Então, tá aqui. Aí tem a segunda razão, né? Que esse eco-certified wood products will be more expensive and consumers are motivated by price, so they would choose cheaper products, or they usually choose cheaper products. Então, tá aqui. Isso, então, eu já sei o que eu tô esperando. Então, o áudio já me prepara pro áudio. Então, o texto é muito importante. A gente não pode passar por ele de qualquer forma. É importante a gente entender a função dele e como ele ajuda a gente a fazer essa redação. É isso aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de, se você tiver gostado desse vídeo, deixar o seu like e
se inscrever no meu canal. É isso aí, um abraço e até o próximo.